parágrafo único do artigo 13 fala o quê? Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso. Então eu sou comerciante. Eu reparei o dano ao meu consumidor, automaticamente eu posso cobrar esse valor do meu fornecedor. Por quê? Porque ele tem que reparar o dano que aconteceu com o meu consumidor, desde que esse dano não seja causado por mim, pelo comerciante. Que se for causado por comerciante, o fornecedor não tem responsabilidade de reparar o dano. Artigo 14. O fornecedor de serviço responde independentemente da sua existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a fruição e riscos. Ou seja, não é porque eu arrumei carro, aquele mecânico, e arrumou de qualquer jeito, que ele não vai sofrer também responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor. Ele vai ser punido também. Ele tem que fazer o serviço de qualidade para sanar o problema desse consumidor. Parágrafo 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam e a época em que foi fornecido. Gente, é bem interessante isso porque quando eu, que sou fornecedor de um serviço, eu não demonstro para o meu cliente a forma como eu vou prestar esse serviço, eu posso também estar colocando em risco a vida desse meu consumidor. Um exemplo, uma mulher vai no salão de beleza fazer uma tintura no cabelo. É de obrigação desse prestador de serviço informar que tipo de produto químico usa na sua tintura para passar para a cliente. A cliente, que é a consumidora, automaticamente ela vai falar se ela pode ou não utilizar aquilo. Por quê? Vai que ela é alérgica. Então, existe hoje vários produtos que uma cliente não pode usar. Uma consumidora não pode usar. Então, automaticamente, quem fica com a responsabilidade de informar, já que nós não temos aí um rótulo de produto, é o prestador de serviço. Parágrafo 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas, ou seja, quando esse fornecedor, esse prestador de serviço, ele informar que é uma técnica nova, que ele está fazendo teste, e esse consumidor assim aceitar, também ele não pode ser considerado defeituoso pelo consumidor. Parágrafo 3º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar o quê? Que tendo prestado o serviço, o defeito não existe, ou seja, o consumidor que está colocando defeito, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro. Então, quando esse prestador de serviço fala para o meu consumidor, você tem que usar tal produto, você tem que fazer isso no bem, e ele não faz, não é de responsabilidade mais do fornecedor, e sim do consumidor esse dano. Parágrafo 4º. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Então, o que o Código de Defesa do Consumidor ele bate muito na tecla, gente, é a culpa. Ele fez porque ele quis prejudicar o consumidor, ou foi um caso fortuito, né? Aconteceu esse problema. Então, é bem interessante olhar a questão da culpa. Em vários momentos do Código, ele vem falando culpa, culpa, culpa. Isso é bem interessante analisar. Vamos pular agora lá para o artigo 18. Os fornecedores de produtos de consumo, duráveis ou não duráveis, respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo, a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes do recipiente da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Então, se eu tenho um produto e esse produto ele é composto por várias peças, eu posso pedir a reparação de uma peça só. E todos esses fornecedores, eles vão responder solidariamente pelo uso do produto, ou seja, pelo produto funcionar.
Parágrafo 1º. Não sendo o vício sanado no prazo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente a sua escolha o quê? A substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso. Segundo, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. E terceiro, abatimento proporcional ao preço. Então, se eu tenho um problema, mandei para uma assistência técnica, ficou lá 30 dias, essa assistência técnica não reparou esse dano, voltou de novo, voltou a funcionar o produto, depois ele vai ter um novo defeito. Então, na verdade, quando eu abro 3 ordens de serviços, na terceira ordem de serviço daquele produto, automaticamente já me gera um direito de ser ressarcido, porque o produto veio com algum erro, com algum vício. No artigo 20, ele trata ele tem a seguinte redação: o fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo e lhes diminuam o valor, assim como aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou da mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente, ou a sua escolha, o quê? A reexecução de serviços, sem custo adicional e quando cabível, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, e o abatimento proporcional ao preço. Bem parecido lá com a questão do produto, né? Essa aqui é a questão do fornecedor de serviços. Vamos lá agora para o artigo 39. É vetado ao fornecedor de produtos ou serviços condicionar o fornecimento do produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos. Gente, é a questão aqui da venda casada, né? A venda casada é proibida. Eu não posso vender um produto casando ele com a venda do outro. O inciso 2º fala: recusar atendimento às demandas dos consumidores na exata medida de sua disponibilidade de estoque e ainda de conformidade com seu uso e costumes. Então, um fornecedor ele não pode falar assim: não, eu tenho um estoque, porém eu não quero vender. Se tem a demanda desse consumidor, ele tem sim que vender esse produto, porque ele não pode recusar atendimento à demanda do consumidor. Terceiro, enviar ou entregar ao consumidor sem solicitação prévia de qualquer produto ou fornecer qualquer serviço. Então, eu, enquanto fornecedor, eu não posso, sem a anuência do meu consumidor, enviar para ele um produto ou serviço. Era muito comum, até um tempo atrás, chegar na sua casa com cartão de crédito, né? A empresa via lá que o seu nome estava limpo e mandava o cartão de crédito para você. Isso tornou uma prática ilegal. Por quê? Porque o consumidor aí, ele não tinha solicitado aquele cartão. E como ele não solicitou, ele não pode ser passível de ter que pagar a anuidade desse cartão de crédito. Quarto, prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços. Esse meu fornecedor, ele não pode usar de má fé em momento nenhum. Se ele agir de má fé, automaticamente já aconteceu um vício, um problema nessa relação de consumo. Quinto, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva, ou seja, ele não pode colocar um valor exorbitante. Sexto, executar produtos sem a prévia colaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores entre as partes. Então eu não posso deixar um carro numa oficina e, ao invés da pessoa me passar um orçamento, chegou lá, o carro está arrumado e ele quer falar que é 10 mil reais. Ele não pode fazer isso. Para ele arrumar o carro, a primeira questão é a autorização do proprietário do veículo, para daí ele conseguir começar a fazer o reparo no que está com defeito dentro desse automóvel. Sétimo, repassar informações depreciativas referente a ato praticado pelo consumidor no exercício de seus direitos. Ele não pode vilipendiar o direito do consumidor. Oitavo, colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais, competentes ou normas específicas que existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial Cometro. Ou seja, então ele não pode colocar no mercado nenhum produto que seja fora de desacordo com a BNT ou com o Inmetro.